O meu nome é Nadir Amaral e estamos mais um programa Espaço Saúde em Foco. Hoje estaremos um tema muito discutido na saúde e pouco entendido, que é psoríase. Hoje estaremos aqui com a presença de Silvia Galli, psicóloga clínica e presidente da APP, Associação de Apoio a Portadores de Psoríase. Silvia, é um prazer que você estar aqui com a gente falando sobre psoríase. Primeiro, a pergunta que não quer calar: o que é psoríase? Então, Nadir, psoríase é uma doença inflamatória da pele. Ela é uma doença crônica, ela é uma doença autoimune e que também pode acometer as articulações, onde nós chamamos de psoríase atropática, onde aproximadamente 30% da população que tem psoríase pode ser que também tenha a psoríase atropática. Como desenvolve a doença, Silvia? Como é que desenvolve a psoríase? Então, Nadir, a psoríase, a causa da psoríase a gente não sabe, mas nós sabemos alguns fatores que desencadeiam a psoríase. Ela pode ser genética, ela pode ser hereditária, também em torno de 30%, ela pode ser causada por estresse, ela pode ser causada por determinadas medicações que a gente toma, determinadas doenças como HIV, hepatite tipo B e C. São fatores que vão desencadear a psoríase. Como é feito o diagnóstico da psoríase, Silvia? Então, Nadir, o diagnóstico é um diagnóstico assim, clínico. Então, primeiro você tem que ver, antes de tudo, para ser um diagnóstico bem feito, você tem que procurar um médico, ou no caso, quando é na pele, é o dermatologista, e quando dá nas circulações, é o reumatologista. São exames clínicos que são realizados, ou seja, exames clínicos, eu digo assim, ela tem uma característica específica, a psoríase. Então, elas são manchas definidas, rosadas e com escamação. Então, ela tem uma característica. Isso já é um sintoma da psoríase, né? Seria um sintoma da psoríase. Ela é a primeira manifestação. Então, ela começa com pontinhos vermelhos e esses pontinhos vão aumentando. Então, essa é a primeira manifestação dela. E isso é fácil de diagnosticar? Assim, Olha, há como, vamos supor, um médico diagnosticar isso aqui é psoríase? Há algum exame que tem que ser feito para confirmar que essa manchinha nessas características é psoríase? Olha, quando o médico realmente sabe tratar e tem o conhecimento, ele é um exame, assim, olhando ele já percebe. O especialista é um dermatologista? O especialista, no caso, é um dermatologista. E nas articulações é um reumatologista. Ele percebe, um bom médico percebe. Em alguns casos é realizada biópsia da pele. Então retira-se um pedaço desse tecido e vai ser feita uma análise. E tem um exame que chama exame de vela, porque, como eu falei anteriormente, ela tem escamas. Então ela é coberta com escamas, né? Então a pessoa vai fazer tipo uma raspagem e vai caindo a pele como se fosse, sabe, vela. Quando você raspa a vela, ela vai caindo toda uma pelinha, que é uma característica da psoríase, né? É um exame específico. É um exame específico para a psoríase. E é interessante que assim, que a gente fala assim, que o psoriásico, ele é assim, ele onde ele vai, ele deixa seu cantinho, a sua pele. Então, quer dizer, ele tem essa primeira característica, que são essas manchas, como eu falei, e ela dá normalmente na segunda década de vida da pessoa. Então, a partir dos 20 anos, não que não acometa com criança, tem, mas não é tão constante, não é tão frequente. A incidência é maior em adultos? Adulto, tanto homem... Que faixa etária? Tem algo específico? Olha, dizem que a partir dos 20 anos, assim, ou 15, a partir dos 15 anos já começa a se manifestar. Dentro daqueles fatores que eu tinha dito anteriormente, né? Que entra a genética, entra a hereditariedade, algumas medicações que causa... A parte emocional influi muito? O estresse é um dos fatores encadeantes. Então, dá tanto para homem como para mulher. Não existe... A proporção é igual. Uma coisa importante que a gente pode falar, que 2% da população mundial é acometido com psoríase. 2%? 2%. Então eles fazem a cada 100 pessoas, 2 pessoas vivem com psoríase. No Brasil, em torno de 2 milhões de pessoas é cometido pela doença.
Os internautas já estão começando a mandar aqui várias perguntas sobre psoríase, Silvia. Então, realmente é um assunto que mexe e que muitas pessoas devem até ter a patologia, mas não sabe o que tem, né? E um diagnóstico tardio. A Marta de São Paulo, ela pergunta, Silvia, pessoas que possuem a psoríase e trabalham em ambientes estressantes devem ter algum tipo de cuidado diferente? Assim, porque o estresse é o que vai aumentar, propiciar a psoríase, né? Eu acho que tem que ter toda uma cautela, assim. Quando a gente fala em psoríase, a gente não tem que pensar só no biológico, nós temos que pensar no emocional desse portador, né? Sem dúvida, tem que ter todo a pessoa tem que ter um certo controle, né, também. Uma outra pergunta aqui, Silvia, da Helena do Rio de Janeiro. E eu também vou aproveitando a deixa dela. Psoríase é transmissível por contato pessoal? A psoríase é contagiosa? Contagiosa. Não, a gente acha que um dos maiores, assim, os trabalhos mais efetivos que nós temos que ser realizados com psoríase é isso. Ela não é contagiosa. Não é contagiosa. Não é contagiosa. Então você sente que falta informação, né? Para determinadas perguntas a gente nota que falta informação que não é contagiosa, é um problema, né, é um problema interno, né? É um problema interno, como eu falei assim, é um fator genético e hereditário, você já nasce com essa predisposição para ter a psoríase, e ela você não é contagiosa. E aonde causa muito constrangimento para as pessoas, que as pessoas não encostam na gente. Porque eu também vivo com psoríase. Então eu sei o que é sentir o preconceito na pele. Não adianta, as pessoas, aquelas que não sabem, não se informam, ela não chega perto de um portador de psoríase. Você teve essa dificuldade tendo psoríase, né? Sim, até agora eu tenho. Apesar de todo o meu conhecimento e toda a minha informação, agora eu sei lidar mais com a doença. Mas antes de ir à luta, de montar uma associação, eu sofri muito isso. Eu sofro até agora, mas eu sofri no sentido que eu me sentia diferenciada. Por que acontece comigo? O que está acontecendo comigo? E aí eu percebi que eu mesmo sou a maior divulgadora da minha patologia. Então você sente que o acompanhamento psicológico é importante para uma pessoa vivendo com psoríase, né? Ela assim, nós temos que ter, quando nós falamos da pessoa vivendo com psoríase, né, nós temos que lidar com vários fatores. Ela é uma doença multifatorial, né? E uma das formas de tratamento é uma psicoterapia. Isso é fundamental, porque o estresse, ele é um fator que vai desencadear a doença. E qual uma característica assim, principal do portador de psoríase? É o isolamento. Ele vai se isolar da sociedade. E em cima desse isolamento vai acarretar outras consequências. Um deles é a depressão. Então, quer dizer, o tratamento psicológico ele é essencial no bom desenvolvimento ou no bom desenvolvimento da doença. Então, nós podemos afirmar assim, a psoríase são estágios? Ela começa branda e pode terminar em óbito? Pode chegar a esse extremo? Pode. Não pela doença em si, né? Porque o que acontece, quando nós temos que partir do seguinte, ela requer um tratamento, como qualquer doença, mas a psoríase ela requer um tratamento. Então você procura um médico, você faz um tratamento para que não acarreta, não desenvolva outras doenças. Então a gente parte desse princípio é o seguinte. Então, quais são as outras doenças que a psoríase pode levar? Um deles é a depressão, Nadir. Então, quer dizer, a depressão, o alcoolismo, tabagismo, são fatores que podem levar a óbito. Com isso, casos de suicídios até, decorrente da psoríase. Quer dizer, é uma... Então podemos dizer que na saúde pública isso é pleiteado, isso é visto como uma doença tão grave assim? Como é que são as políticas de saúde em psoríase? Infelizmente nós não temos nenhuma política pública efetiva.
Então isso que me chateia muito. Nós não temos nada aqui para dizer, essa tem uma política pública. Porque a psoríase, nós temos que lidar com as comorbidades da psoríase, e são grandes comorbidades. Nós temos desde a depressão, como eu falei, depressão, alcoolismo, tabagismo, diabetes, aumento da taxa de colesterol, triglicérides, obesidade. Quer dizer, ela não vem sozinha, ela vem com outras doenças, e se você não tratar, realmente você acaba desenvolvendo. Então ela vem com outros agravantes. Vem com outros agravantes. Então ela começa, se você não souber dar o diagnóstico no início, ela vai aumentando, até atingir o corpo inteiro, que é a eritrodérmica, porque nós temos vários tipos de psoríase. Nós temos desde a de placas, que são as vulgares, nós temos dentro das vulgares, tem em determinadas regiões, que é cabeça, cotovelo e joelho, que são regiões de atrito. No corpo, né? Nessas três áreas, cabeça, cotovelo e joelho. O início dela é nessas três regiões. E são placas, como você falou. São placas, né? E são em regiões de atrito. Porque quando você tem essa propensão para desenvolver a psoríase e você machuca a sua pele, é um fator desencadeante machucar a pele. Tem uma, que é a palma plantar, pé e mão. Gutata, que você fica tudo com gotinhas de placas de psoríase. Nós temos a eritrodérmica, que é o corpo inteiro. E nós temos até psoríase com pus, que é pustulenta. Então, quer dizer, ela é uma doença que requer uma atenção para esse portador. Uma atenção mais específica. Infelizmente, nós não temos nenhuma política pública para isso. Então, as perguntas dos internautas, acho que você algumas já respondeu, né? Como se manifesta fisicamente a psoríase? Né? O Daniel Medeiros, né, de Campinas, fez essa pergunta. Como se manifesta fisicamente a psoríase? Certo. A Valima pergunta, a Valima de São Paulo pergunta, a psoríase é hereditária? Você já É hereditária, 30% é hereditária. Ela é genética porque você já nasce a predisposição genética. Você já nasce com essa carga para desenvolver... Então podemos ter gerações? Avós, pais, filhos? Pode. Que nem no meu caso, meu pai tinha, de uma família, né? De 5 irmãos e em torno de, tem uns 15 primos. Só eu e meu pai. Quer dizer, eu posso ter esses filhos dos meus primos, a minha própria filha pode ser que desenvolva a psoríase. Ela tem. Então, no caso, aí faz sempre essa estimativa de 30% hereditário, né? Agora, vou fazer uma pergunta mais assim, mais técnica. Existe medicações específicas para psoríase? Como é essa medicação? O que ela acarreta? Tem efeitos colaterais? Explica pra gente sobre as medicações para psoríase. Então, as medicações para psoríase, ela é classificada assim. Então, nós temos os tratamentos, as medicações. Nós temos os tópicos, né? São cremes, que é onde você passa nas lesões. Nós temos também um tratamento muito bom, que é a fototerapia, que é o UVA, UVB, que são os raios solares. Que também pode ser substituído por um banho de sol. A fototerapia. A fototerapia. Lógico, no inverno é mais difícil. Então são cabines com umas lâmpadas específicas, que são os raios UVA e UVB. Nós temos medicações orais, que são os imunossupressores. Nós temos 4 tipos de medicações orais. E nós temos de última geração, que são as medicações biológicas. Para caso de média a grave, psoríase média a grave. Efeitos colaterais existem. Como, por exemplo, nós temos pomadas à base de cortisona. A cortisona, para quem tem psoríase, é limitado. Você pode passar no máximo um mês. Nunca injetável e nunca oral. Porque se você ingerir ou injetar o corticóide, ela vai melhorar por um tempo, quando voltar, ela vai voltar pior ainda. Tem esse efeito rebote. É? Então, o ideal é nunca injetável e nunca oral. Os tópicos você passa por determinado tempo. Isso já é prescrição médica, Prescrição médica, lógico. Tudo que eu estou falando é sempre com prescrição médica. As orais, ela vai dar... são medicações que têm que ser monitorizadas por médicos, tem que ter um controle médico, porque elas dão uma alteração colesterol e triglicéridos. Elas são hepatotóxicas, ou seja, ela atinge não só o fígado como os rins,
Então você tem que tomar muito cuidado, por isso tem que ser sempre controlado. O biológico é de última geração, que também tem que ter um controle rígido, muito rígido, e como sempre frisando, só o médico pode prescrever essas medicações. Então seria isso. Existem tratamentos onde você vai conseguir fornecer uma qualidade de vida a essa pessoa que vive com psoríase. Existem pomadas para se passar também? Tem os tópicos, tem. O importante que também, além de você passar esses tópicos, né, você hidratar muito bem essa pele. Por exemplo, agora é uma época muito ruim para quem tem psoríase. É o inverno. O inverno, há um ressecamento muito grande. E, por exemplo, quem que não gosta de um banho quentinho durante, né, ficar meia hora debaixo do chuveiro? Isso é impossível. É impossível. Eu falo que a gente sai craquelado. A gente vai, sabe? E a reação é momentânea? Momentânea, na hora. Você já sai do banho, você tem que se hidratar. E as pessoas não se hidratam. Conheço muitos casos que as pessoas não se hidratam. E qual é o sintoma quando acontece isso? A pele fica... Você começa a... pinicar, como a gente fala, né? Ela começa a sangrar até. Chega a sangrar. Chega a sangrar. Porque acontece, num estágio desse, você, sem querer, você começa a coçar a cabeça. Começa a coçar a tua cabeça, o teu corpo. Começa a machucar. E quanto mais há um atrito nessa pele, mais psoríase vai aparecer, vai surgir. Então você manter a sua pele hidratada, tem uma pele mais, como que eu posso dizer? Fica tonicamente mais fina. É fininha, né? Ela se torna uma pele mais agradável, vamos sentir, não incomoda tanto, porque você sente um incômodo com essa pele toda ressecada. Olha aqui uma pergunta da Val Lima de São Paulo também. Eu sei que ela é incurável, né? Não tem cura, né? Existe alguma dieta para evitar as crises? Existe assim, você se antecipar para que isso não ocorra? Algum cuidado especial para isso? Olha, se for dieta alimentar, os próprios médicos eles dizem que não existe, que aquela determinada alimentação vai desencadear a psoríase. O que eles todos falam, são unânimes, nunca beber. O álcool? O álcool, ele vai realmente ter uma piora, tanto que tem alguns estudos que eu achei interessante, que a mulher que tem psoríase e toma cerveja, não sei porque é mulher, mas foi feito todo um trabalho, ela vai desencadear mais psoríase ainda. Uma alimentação. Agora, o que você tem que ter, eu acho, antes de tudo, é um conhecimento a respeito da doença. Então, esse é a melhor prevenção, é conhecer para que ele não desenvolva. Às vezes é uma coisa inerente à nossa vontade. Eu acho que para qualquer patologia, a prevenção é o melhor remédio, né? A qualidade de vida, né? Qualidade de vida, é saber se prevenir, né? Saber o que pode e o que não pode, que medicação usar ou não. Isso. Estar sempre em contato com os médicos, ver o que tem de pesquisas aí no mercado, o que é top de linha, para evitar que você tenha problemas mais sérios ainda com a sua saúde, vendo qual é a gravidade de uma psoríase, né? A população de modo geral não tem noção do problema que é viver com psoríase, né? Isso é a luta de todo mundo, porque a partir do momento que você tem a prevenção, primeiro que você tenha médicos qualificados para dar o diagnóstico correto, que esse diagnóstico seja feito o mais cedo possível, para que ela não evolua, como nós vamos ter conta. Se há uma evolução, a mente acarrega outras complicações. Então nós estamos lidando com a psoríase e com as comorbidades. Então, quer dizer, isso é uma coisa assim que a gente tem que parar e pensar a respeito disso, né, Nadir? E sobre as políticas públicas que não existem em cima desse paciente. Então há uma necessidade, como a sua organização, que é a APP, fazendo uma educação, né, para essa patologia, porque o que melhor que a gente pode fazer numa organização social é informar, passar a informar, como o espaço aqui o espaço em Foco faz, passar informação, esse tipo de informação, de uma pessoa vivendo com psoríase, passando para outras pessoas e os cuidadores também, é importante o cuidador também nesse sistema, ele tem um peso importante para o usuário, para o paciente? Sim, sem dúvida. Por quê? Porque quando a gente fala assim de cuidador, a gente tem que pensar não só no cuidador, mas como também as pessoas que estão ao redor desse paciente. Né? Como eu digo, o esposo, a esposa, os filhos.
é todo um contexto, porque a gente vai imaginando um portador que tem psoríase, o corpo inteiro. Ele não consegue se locomover, ele não consegue tomar seu banho, ele não consegue se dar bem, porque ele não se ama, vamos dizer, ele não se conhece, ele é uma pessoa que ele se desconhece por total, com o corpo com todo cheio de lesões. Então, quer dizer, ele vai criar, ele é o gerador de conflitos. Eu falo que o portador de psoríase ele é um gerador de conflitos. Quer dizer, vai imaginar um relacionamento entre uma esposa ou com o seu marido. Então, é um gerador de conflitos. É muito complicado. Né? É muito complicado você lidar com o seu corpo. Você está se expondo, a pele é uma coisa externa. Então, ele consegue, como eu falei, ser um gerador de conflitos. Então é muito difícil mesmo, muito complicado. É muito complicado. É muito complicado para quem está próximo. Tem que entender a doença e tentar ter assim, o máximo de carinho e atenção para esse portador. E passar isso, né? Passar isso a ele. E se entender, para o usuário se entender com a patologia, né? Ele vivendo com psoríase. E como é que ele se relaciona com a sociedade, com o entorno, né? Então, realmente é complicado, né? Porque ele se vê todo manchado, né? Com uma fisionomia não muito agradável, e as pessoas não entenderem que aquilo não passa, que aquilo não é contagioso. Que é uma pessoa normal, só que está vivendo com psoríase. Com psoríase. É interessante que eu percebo, nessa minha experiência de associação, que a própria pessoa que vive com psoríase é aquela que não procura ajuda. Quem procura ajuda é sempre a filha ou o filho, a esposa. É o cuidador. É o cuidador. Porque a preocupação é tão grande em querer que ele se adapte à sociedade, porque ele se isola totalmente. Que nem teve o último evento que eu fiz, foi no passado no Dia Mundial da Psoríase. Quando que é o Dia Mundial da Psoríase? Dia 29 de outubro. 29 de outubro. 29 de outubro. O Dia Mundial e Dia Nacional também. Nacional também. Pelo nosso falecido vice-presidente, né? E o que ocorreu foi assim, então aparecia assim, os pacientes, né, as pessoas vivendo com psoríase, num cantinho. E a filha, ou a esposa, ou o esposo procurando ajuda, ele mesmo isolado. Então eles falavam assim, chega, pode chegar aqui, eu também tenho psoríase. Aí a pessoa disse, você também tem psoríase, sei o que quer, eu sinto o que você está passando, eu sei o que você está passando. Aí a pessoa chegava um pouquinho mais, começava a perguntar quais eram as dúvidas. Quer dizer, esse é o maior problema, como eu estava falando, né? É a informação, né? É a informação, porque eles são carentes de informação. É se aceitar com a patologia, Uma patologia. Né? E saber conviver com ela. Porque muitas vezes ele fala assim, não tem cura mesmo, como era uma doença crônica, não tem cura, então deixa as coisas me conduzirem, as coisas me levarem, as coisas me levarem, mas que coisas? Porque é muito complicado. Tudo que é de pele, né, é muito difícil. É externa, né? É uma coisa externa, que está visível aos olhos do outro. Aos olhos do outro, é. Então fica complicado. Por isso, a informação é primordial com essas patologias. E você, qual é o trabalho que você faz com a APP? Então, a APP, como você mesmo falou assim, o mais importante, o que é? A informação. Então, eu estou assim, direcionado à informação, a acolher esse paciente, essa pessoa vivendo com psoríase, aos familiares. Então, essa é a primeira coisa, é a acolhida e a informação. Então, através de eventos como o Dia Mundial, através de grupos de apoio, porque no grupo de apoio, como eu falo, lá todos nós somos iguais, não tem diferença. Todos nós estamos centrados e focados numa só direção, que é a psoríase. Então esse é o fator principal e a minha missão. Nesses grupos de ajuda, né, que você desenvolve na sua associação, o que você sente, o que mais precisa a pessoa vivendo com psoríase? O que ela mais busca? Primeiro ela busca todo esse afeto que ela perdeu, toda a atenção que ela perdeu. E ela sempre busca na esperança de bons tratamentos. Como eu falo, de uma acolhida, né, Nadir? Porque é uma coisa que não existe, porque nós somos discriminados, né? Então nós somos colocados de lado mesmo. Então, quer dizer, nós temos o quê? Um foco em comum, né? Que é querer ser aceito pela sociedade. E mostrar a todos nós, para todo mundo, que nós não temos nenhuma doença contagiosa.
Não transmite. Não, né? não. Aqui a Esther Torres, de Brasília, Silvia, ela pergunta, mulheres com psoríase devem ter cuidados especiais ao engravidar? Você sabe que a gravidez, ela favorece, em muitos casos, durante a gravidez, a psoríase, ela resolve ficar quietinha. Ela não aparece. Ela não se manifesta? Não se manifesta. A gravidez não se manifesta. Não tem nada impeça de você engravidar, ter a sua gestação, ter seu neném feliz. Não, nada. Pelo contrário. Ela, em muitos casos, ela nos favorece, a gravidez. Nos favorece. Então, os cuidados são normais. Normais, como mulher grávida, como qualquer gestante, não tem problema nenhum. Pelo contrário, ela até nos favorece. É um período que ela não suja, ela fica quietinha. Você vê que o Oscar de São Bernardo do Campo está parabenizando o programa. Que bom. E pelas informações que nós estamos passando, né? Então, é essa a proposta do Espaço Saúde em Foco. É passar essas informações. É saber que uma usuária para outro usuário. Quebrar esses paradigmas. Mostrar que há uma vida, né? Só que nós precisamos informar o que acontece. Para sair desses preconceitos, né, que tem em relação a uma pessoa vivendo com a psoríase, né, e a Silvia aqui é um testemunho. Silvia, o que mais você encontra na sua organização? Quando você faz esses grupos de autoajuda, além da ajuda, da parte psicológica, de saber que não está sozinho, de saber que tem outros vivendo, o que mais você sente? Porque a gente mesmo sabe, por outras informações, que houve até um concurso público que vetou pessoas com psoríase serem candidatas a fazer o concurso, né? Tem casos até que a pessoa chegou a fazer, prestou o exame, conseguiu passar por esse exame escrito e no exame médico foi reprovado por causa da psoríase. Então isso é uma coisa muito importante, que existe, acho que a nossa batalha maior é que existe, primeiro políticas públicas para isso. Para que não haja discriminação. Eu acho que um dos fatores, assim, que um dos primeiros assuntos que surge é um tratamento muito caro. Você faz um tratamento com psoríase não é um tratamento barato. Não é barato, caro, né? Não é barato, é caro. Como, por exemplo, a fototerapia, quem tem convênio, excelente. Você pode, e mesmo assim... O convênio cobre isso? Olha, o convênio cobre, é obrigatório a cobrir, mas muitas vezes o convênio ele não quer pagar, não quer bancar. Repassa para o SUS. Repassa para o SUS. Aí, qual é o nosso maior problema? Porque as pessoas, elas vêm procurando o quê? Médicos capacitados pelo SUS. Então, se as pessoas que, assim, de 10 ligações por dia, vamos dizer, 8 procuram o SUS. E o restante, convênio médico ou particular. E como é essa atenção no SUS? O SUS está preparado para essa atenção ou não? Não, para essa atenção não. Não, a partir do momento que ele entra no SUS, tem a atenção primária, eles não estão sabendo lidar com a psoríase. Não estão sabendo lidar. Então é um caminho muito longo para você chegar no centro de referências. Então nós temos o quê? O HC como centro de referência, o Hospital São Paulo como centro de referência, o Hospital Ipiranga como centro de referência. Mas é difícil. Aqui em São Paulo são só esses 4? Nós temos São Paulo, nós temos o São Paulo, HC, Ipiranga, Santa Casa, nós temos Santo Amaro, que são os hospitais de referências que eu tenho conhecimento. Então, quer dizer, é difícil. Vai imaginando, nós temos 4 centros de referência, 4 ou 5, com uma máquina de fototerapia. É muito pouco, né? E nós temos também o PAN Maria Zélia, que eles dão um atendimento de fototerapia e atendimento médico. Mas aí você tem que passar por todo aquele processo. Você passa pelo atendimento, o primeiro atendimento, aí você vai para um AMA, você vai para um AME, e assim vai. Até chegar no especialista. Até chegar no especialista, mas a pessoa desanima no meio do caminho. Se sofre também. Porque não podemos esquecer que nós temos também a psoríase das articulações. E é muito dolorida. É muito dolorida. Como é que desenvolve isso nas articulações, né? É como se fosse uma artrite? Como se fosse uma artrite deformante. Ela vai atrofiar, por exemplo, os dedos da mão. Eles falam que ficam com o dedo de salsichinha.
Isso no estágio mais elevado, né? Quando você realmente trata e você não, o tratamento inadequado, aí você altera bem as articulações. E não tem volta. Uma vez afetada as articulações, não tem como. Não tem como. Não tem como. Aí se torna uma artrite Psoriática. psoriática. Há uma inflamação. É ortopática. Então, isso chega a caso de deformar? Deformar, e é onde as pessoas entram em aposentadoria por invalidez. E isso poderia ter sido evitado? Evitado se fosse com um diagnóstico precoce. E bem diagnosticado, né? Aí a gente nota que tendo um bom trabalho dentro do sistema público de saúde, passando a informação, dizendo o que precisaria ser feito, evitaria quantos casos de chegar a esse ponto até se aposentar, né? Toda essa via sacra que passa uma pessoa vivendo com psoríase, se isso já fosse informado, acho que com qualquer outra patologia é assim, né? Primeiro tem que acontecer, né? Nós vivemos numa saúde que primeiro acontece para depois tentar resolver. Nós não trabalhamos com a precaução, né? Com o antes, até chegar a isso. Então isso é um custo para o sistema. Isso é realmente uma falta de informação para o usuário final, para o cidadão brasileiro. Nós estamos recebendo aqui inúmeros e-mails dizendo que o programa está excelente, que estamos passando boas informações. Aqui a Luísa de São Paulo reforça uma observação nossa. Esse preconceito com a doença pode ser causado pela falta de informação. Pela falta de informação, é verdade. Você bem frisou agora, que a falta de informação é impressionante, né? Aqui outros parabenizando novamente pelo programa, pela riqueza de informação. Então, Silvia, em termos de políticas públicas ainda há muito a ser feito. Há muito que ser feito, há muito que ser feito. Nós não temos nosso protocolo clínico de diretriz de tratamento ainda. Ainda não tem? Ainda não há um protocolo clínico específico para psoríase? Não, para psoríase não. A Sociedade Brasileira de Dermatologia tem aquele protocolo deles, né, da sociedade, onde se utiliza até agora, como até falando de passo a passo. Então, qual é o nosso protocolo? Primeiro utiliza-se os tópicos, a fototerapia, as medicações orais, e os biológicos. Esse é um tratamento adequado que nós temos, que é realizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, mas que não é utilizado. Se entra como no Sistema Único de Saúde, os médicos nem sabem o que é. E não é só, você não tem que lidar só com o médico, mas sim com todo o profissional da área de saúde. É toda a cadeia, né? Então, tem casos que já ouvi que a pessoa vai fazer um exame de sangue. Ninguém vai querer pegar, nem tocar numa pessoa vivendo com psoríase. Então, vai imaginando que ela tem placas imensas no corpo e vai tirar sangue. Simplesmente eles não querem chegar perto. Não se aproximam. E é caso de tomar o corpo inteiro, O corpo inteiro, que é eritrodérmico, quando a pessoa tem que ser internado, porque leva a óbito. Leva a óbito. Porque você fica sem proteção do seu corpo. Antes de nós continuarmos o assunto, é muito interessante falar sobre psoríase, e aí, boas informações que Silvia vai passar, estão passando, né? Passou e vai passar ainda mais. Eu só quero dar alguns informes, que também o Espaço de Saúde, ele passa informações sobre o que acontece na saúde dentro da cidade, dentro do estado e no país. Aqui nós estamos com umas atividades aqui para o mês de junho. No dia 19 a 23 de junho, ocorrerá o 9º Fórum Regional de Educação Popular do Oeste Paulista, né, e o 6º Internacional. Liguem para as secretarias municipais de saúde desses municípios que eles passarão as informações. No dia 20 a 22 de junho, em Porto Alegre, terá o 8º Congresso de Rede Brasileira de Cooperação em Emergências. Um termo interessantíssimo para discutirmos sobre as emergências no sistema. Também ligue para o Conselho Estadual do Rio Grande do Sul, que eles passarão todas as informações através do site deles. De 23 a 25 de junho, em Itapetininga, no estado de São Paulo, teremos a inclusão e a acessibilidade, um direito de todos, e o 2º Encontro Estadual de São Paulo da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a ONCB. Um assunto muito interessante que vai ocorrer na cidade de Itapetininga entre 22 a 23 de junho. Também entre no Conselho Municipal de Saúde da cidade ou na Secretaria Municipal de Saúde da cidade, que terá todas as informações também lá
no site deles. E no dia 30 de junho, em Vitória, no Espírito Santo, o primeiro Fórum de Saúde LGBT do município de Vitória. É a mesma coisa, entra no site do Conselho Municipal de Saúde ou no Conselho Estadual, onde terão todas as informações necessárias para participar desses eventos. E também está acontecendo, vai acontecer nos dias 7 e 8 de junho, em Brasília, a conferência o Seminário Nacional sobre Serviço Civil em Saúde e sobre as demandas judiciais no âmbito do SUS. É interessantíssimo esse tema. Serão 2 dias, né? Será patrocinado pelo Conselho Nacional de Saúde. O site do Conselho é www.conselho.saude.gov.br e lá estará uma ficha de preenchimento. Existem 200 vagas para os usuários. Entre no site do Conselho Nacional de Saúde e vocês vão ver as informações sobre esse evento. Participe porque é muito importante. Silvia, me diga uma coisa. Você, como uma pessoa vivendo com psoríase, já enfrentou sérios preconceitos. O que você fala para quem passará sobre esses preconceitos em relação à psoríase? Bem, eu acho que antes disso, é você aceitar a doença. O mais importante é isso. É você ter consciência que existem tratamentos adequados, né? E a aceitação é fundamental para que a gente consiga ter uma qualidade de vida. É difícil, é muito difícil, sim. É muito difícil você sentir olhares de desprezo das pessoas. Mas não adianta nós nos isolarmos e não chegar a essa pessoa que está ao nosso lado e falar assim, isso é psoríase. E ela não é contagiosa. Então eu falo que nós somos assim, os divulgadores da nossa doença. E procure um atendimento médico. Procure um atendimento psicológico. Para que você consiga conduzir a sua vida de uma forma mais harmoniosa. Eu sei que, assim, falando, não é fácil. Não foi, assim, de uma hora para outra que eu chego calmamente e falo isso para você, Nadia. Não é. Demorou um bom tempo, mas eu sei que isso é viável. É o seu conhecimento, é a sua força de vontade, é o seu otimismo que faz com que você consiga caminhar a sua vida e superar todos esse trauma, né, que acarreta a doença. Então eu acho assim, procure, se informe, procure grupos de apoio, procure associações das suas cidades, que sempre tem alguém para te acolher, que isso é o mais importante. Sempre haverá alguém para te acolher e para te abraçar, te dar um abraço, um beijo, um aperto de mão, como eu falo, né? Saber que existe outras pessoas com o mesmo problema, com né? o mesmo problema. Então, quer dizer, por isso que eu digo que esse grupo de apoio é um grupo de acolhida, onde você vai informar, onde você vai partilhar e compartilhar das suas experiências, que isso é o mais importante desses grupos de apoio, o compartilhar as suas experiências, né? Então eu falo que é troca de figurinha, eu acho gozado quando tem esse grupo de apoio, então eu falo que é troca de figurinha, né? Tal remédio, não, tal remédio é ruim, não vamos fazer aquele remédio, vamos fazer aquela medicação. Então isso é deixar a tua vontade de viver e fazer uma coisa alegre, uma coisa prazerosa, né? Fazer a vida se tornar prazerosa. Você tem a doença? Tem a doença. Não tem como voltar atrás. Coisa que não tem como voltar. Tem coisa que você fala assim, eu queria que voltasse atrás, mas não pode. Mas que você consiga viver daqui adiante de uma forma feliz, de uma forma alegre, e consciente que você tem essa doença e tem que tratar. Por isso que é importante, Silvia, ter uma associação, né? Um local onde as pessoas possam se reunir, trocar ideias, informações, saber qual o procedimento que cada um passou, como passou, de que jeito, como foi a descoberta da psoríase, né? Por isso que é muito importante uma organização acolher e os usuários e os associados acolherem a associação também, porque através das nossas necessidades, das nossas demandas, a associação vai se tornando, vai criando um trabalho mais focado em você.
né, mais focado no associado. Ele vai trazer mais informações. É verdade. Não é, Silvia? É verdade, porque eu acho assim, quanto mais, assim, a gente fala assim, a união faz a força, realmente a união faz a força. Então, nós temos uma situação onde nós necessitamos de políticas públicas, uma política pública efetiva, que realmente dê bons resultados, nós não temos. Quanto mais associados nós tivermos, a nossa força será maior. Porque é importante nós vamos acolher, a princípio sim, a acolhida, mas não é só o acolher, não é só a formação de grupos de apoio, é uma questão de nós sairmos, como falo assim, darmos a nossa cara para bater. Nós mostrarmos que a falta de informação acarreta uma série de dificuldades e que a união faz com que essas dificuldades elas desapareçam. No sentido que a gente consegue a luta com que os nossos políticos nos ouçam, né? E que a própria sociedade também nos ouça. Isso é muito importante, que a sociedade civil entenda a nossa proposta, né? A nossa proposta de trabalho. Importância também. Né? E a importância, porque todos são cidadãos. E mais uma coisa, Silvia, como é que a interação da sua organização com os usuários? Vocês têm site, telefone, local? Como é que você se articula? Então, eu tenho um espaço que fica no Espaço Saúde, que é na rua Conde de São Joaquim, 179. Nós temos um site que é www.aapp.org.br. Você tem um blog? Alguma coisa? Nós temos o site, nesse site nós temos uma forma de interação, cadastro nesse site, não tem o nosso telefone, 5539-1781, onde vocês podem ligar, ou mesmo nós temos um e-mail que é aapp.terra, esqueci, app.terra@terra.com.br. Então, app.psoríase@terra.com.br. Legal. Aqui a Patrícia Martins de Santo André, ela faz uma pergunta assim: onde uma pessoa com psoríase que perde o emprego por causa da doença pode buscar os seus direitos? É um procedimento normal, né? É um procedimento normal. Nas delegacias regionais de trabalho, falar do preconceito em relação à doença, né, que ainda se manda embora, dispensa uma pessoa pelo problema de doença, né, que isso pode ser contagioso. Isso você tem muita reclamação na sua associação? Tenho, há muito problema, sim. O problema não é só por mandar embora, porque isso é um preconceito muito grande, né? Entra realmente no sentido de preconceito, né? E o que acontece também é pessoas que têm, por exemplo, quando você pega um portador de psoríase que tem uma crise em pé e mão, então vai imaginando você ter nas mãos e nos pés, você não consegue chegar ao seu trabalho. E não há uma dispensa médica. Eles não dispensam. Porque eles acham que psoríase é um problema estético. E não é um problema estético. É uma doença é problema estético, imagina. Quer dizer, isso é muito complicado, né? Porque até esses produtos que se dirigem para a beleza, né? Pomadas, protetores, isso dentro de um sistema de saúde é também visto como estético, né? Estético, mas não é uma doença estética. É estético no sentido, assim, estético eles acham que é uma doença pela falta do conhecimento. Começa daí, né, Nadia? Então, quer dizer, há uma dificuldade muito grande. Eu acho assim que tem que entrar, assim, se você é mandado embora, você tem que procurar seus direitos, porque nós temos muito direito com relação a isso. Muitos direitos. Então, se torna complicado, realmente, né? Realmente mas não existe isso que a gente sente, não existe uma determinada política para isso. Quer dizer, existem vários tipos de preconceitos, as pessoas veem que a pessoa está sofrendo, que ela não tem condições de trabalhar, mesmo assim ela não é dispensada, ela não consegue uma licença médica. Não são para você fazer uma perícia, muitas vezes você não consegue, você tem que trabalhar. Você tem que usar outros sistemas, né? Tem que ter outros caminhos, mostrar. É muito sofrido. Além de todo o preconceito, a própria patologia, há uma limitação sobre isso também, né? Em relação a essa vontade de procurar, porque primeiro você tem que superar o preconceito dos outros em relação à sua patologia, ao você depois procurar os seus direitos. Isso é horrível, né? É uma coisa que eles pensam, é um direito adquirido. É um direito adquirido, mas só que você não é bem por aí, não. Tem gente que sofre muito com isso. Que não sabe qual é o caminho, porque é uma angústia, porque você já tem a doença de pele que já causa um certo... é impactante. Você
é um sofrimento muito grande, é dolorido. E, além de tudo, você tem que ir atrás dos seus direitos, que são direitos que você pensa que você tem na realidade quando você vai procurar você. Não os tem. Não os tem. Não os tem, é muito difícil. Você encontra muito disso na organização, como você falou, né? Tem muita gente que me procura, assim, desesperada, porque é tudo porque nós não conseguimos, assim, lógico, uma organização, seria ideal se eu tivesse uma assistência jurídica, de uma assistência social, de uma psicóloga, mas infelizmente eu não tenho condições. Eu não tenho como dar essa assistência. Então eu falo assim, você procura os seus direitos que você tem, e muitos. Tem muita gente que me procura assim. Por isso a importância da organização, novamente frisando isso, a importância de você, usuário, participar de uma organização. Porque através da sua participação, as organizações crescem, criam poder, né? Se empoderam do problema e começam a trabalhar em conjunto, de mãos dadas. É isso que é importante uma organização, é ter essa demanda e se empoderar das necessidades do usuário. Nós temos aqui um exemplo da Silvia, que tem uma organização e ela precisa disso. As pessoas precisam se aceitar primeiro com a patologia e trabalhar em conjunto para que outros não passem os mesmos problemas, os mesmos preconceitos que eles vivem, né? Que estão vivendo no seu dia a dia. Isso é muito complicado. E é interessante que foi feito um estudo também sobre doenças depressivas, né? Assim, dentro do, por exemplo, uma pessoa que tem câncer, ela tem como consequência a depressão. Em segundo lugar está a psoríase. Segundo lugar a psoríase. Que é com depressão. Então realmente são casos que entram em depressão. Quer dizer, é uma questão assim, complicada para o SUS, né? Porque a gente tem que dispensar esse funcionário porque ele entra em quadro depressivo. E aí ele tem que ter licença, essa série de que vai onerar no custo-benefício, na equação custo-benefício, né? Ela vai se tornar mais cara para esse patrão, né? Vamos dizer, né? Então, quer dizer, é uma coisa que nós temos que nos unir, como você falou, para que não aconteça para não aconteça esses erros e para a gente consiga suprir esses erros e reivindicar os nossos direitos. E dentro do Brasil, existem outras organizações que trabalham com psoríase também? Nós temos em Porto Alegre, nós temos a Psorisul, nós temos a Psoriege no Rio de Janeiro, nós temos a BAP, que é de Salvador, nós temos em Fortaleza, nós temos em Brasília e nós temos em Manaus. Então vocês têm um grupo, uma federação? Ainda nós não temos uma federação, uma nacional. Está para ser fundada uma nacional, mas ainda não tem nada efetivo ainda. E os problemas que vocês têm, como é o mesmo? São os mesmos, a dificuldade de obtenção de medicação, o isolamento, o preconceito, a nossa dificuldade de ter uma atividade, né, de dar uma continuidade às nossas atividades. E uma coisa muito importante, e de nós tentarmos acolher o máximo possível de pessoas vivendo com psoríase. Esse é o nosso maior objetivo, é que faça as associações como um ponto de referência. E muitas vezes nós não conseguimos isso, Nadir. É complicado, né? É complicado. Você tem que tentar unir, como eu falei, essa união faz com que a gente consiga abrir vários caminhos. Dentro dessa estrutura, dessas organizações, você sabe assim, dizer dentro do país onde a incidência é maior, ou vocês não têm esses dados ainda? Não. Ou é uma coisa geral? Eu acho que é uma coisa geral. Mas não existe nada, dados fidedignos que nos leve a tal região a incidência maior, uma resistência melhor. O que nós sabemos que na raça branca a maior incidência de psoríase, não que no negro não exista, no amarelo. Não, na raça branca eu sei que existe na etnia, né? Nos brancos é a maior incidência. A gente parte desse princípio, o Brasil é tão miscigenado, então né? A gente não tem como afirmar e quantificar, não, na região norte, nordeste, isso não tem nada disso. Aqui uma pergunta da outra internauta, a Heloísa Helena do Amaral, de São Paulo. O que poderíamos fazer para diminuir o preconceito quanto à patologia? A informação. É a nossa divulgação, é divulgar a doença. Fazer campanhas para isso.
campanhas tanto em todas as mídias possíveis e imagináveis, né? Informar ainda é o melhor meio, né, Silvia? Não tem outro jeito, em todas as formas, A todas as mídias. informação é como a gente sempre comenta no nosso meio de organizações. A informação, ela vale ouro. E a boa informação ainda muito mais. Porque é através dela que a gente se posiciona como cidadão, se posiciona como um usuário, se posiciona como uma pessoa vivendo com alguma patologia. É através dela, da boa informação, que a gente começa a quebrar esses preconceitos, né? Procurar uma melhoria, procurar qualidade de vida. É isso que nós precisamos, é isso que nós desejamos. Eu acho que antes de tudo, eu acho que qualquer doença, qualquer patologia, o foco maior mesmo é a qualidade de vida. Porque através da qualidade de vida, o que é uma qualidade de vida? A gente começa a questionar o que é uma qualidade de vida. E tudo isso que eu falei, é informação, é não preconceito, é acesso ao bom atendimento, acesso às medicações de última geração. Então tudo isso é um contexto muito grande para que a gente consiga viver harmoniosamente com a psoríase. Então isso seria, eu considero o que é a qualidade de vida. Então são todos esses itens, né? E que na maioria dos casos é muito difícil. Para nós brasileiros é muito difícil. Nós temos acesso a todos esses itens que eu acabei de citar, né? Nós notamos que, mais uma vez eu friso, o Espaço Saúde em Foco, a intenção é essa, é passar essa informação para você, através das patologias que aqui já passaram. Estamos no 10º programa hoje, estamos falando de psoríase. Então, essa informação. E à medida que a gente traz as patologias, a gente vê o total desinformação do cidadão. Né? Vemos que as informações as melhores informações, entre elas, estão em cidades como São Paulo. Né? Mas o Brasil não é só São Paulo, o Brasil é muito maior que isso. Se nós encontramos esses problemas aqui em São Paulo, numa cidade como a nossa, imagine no resto do país. Como é que isso é encarado no resto do país? Como é que é no norte e nordeste, no centro-oeste? Como é que é visto a psoríase? Que tratamento é dado? Né? Imagine os preconceitos que devem existir nessas regiões. Né? E aqui eu fazendo uma nova comparação, em São Paulo, que é onde acontece os grandes centros de pesquisa estão aqui em São Paulo. Então a gente fica imaginando o que acontece num grupo de vocês lá no Nordeste, como é que deve ser isso, né? O preconceito é maior ainda, né? Quer dizer, a pessoa sofre tendo condições tendo tratamento para isso. Quer dizer, se não tivesse um tratamento adequado, mas nós temos tratamento adequado, e essa pessoa não tem acesso a esse tratamento. Isso é uma judiação, é um sofrimento muito grande, né? Eu falei, para nós São Paulo é complicado, tem um sofrimento maior, imagine para essas pessoas que não têm nem acesso ao básico, né? Por isso que o Espaço Saúde em Foco, né, usem esse nosso meio de comunicação. Entre no nosso site, www.espaçosaude.org.br. Lá teremos explicações sobre psoríase, teremos um link lá da app, onde você pode acessar e entrar, né, na app e pegar mais informações. Mande informações. A Silvia quer cada vez mais receber informações, porque ela quer demandar mais, ela quer responder, ela quer saber o que acontece no nosso país. Silvia, nós já estamos encerrando o programa. Eu queria as suas últimas considerações, né, sua palavra de apoio às pessoas vivendo com psoríase. Então, eu agradeço, Nadir, pelo convite. Como eu estava até falando, assim, que a informação é a base de tudo, e que aquele que tem a psoríase, conhece alguém que tem a psoríase, não tem que ter desânimo, não. Tem que ter um otimismo perante a doença, porque a gente consegue, sim, realmente viver muito bem com a psoríase, né? E como eu sempre digo, nunca negue uma informação. Você que tem psoríase, não se isole. Se alguém chegar perto de você e falar, o que é isso? Você fala assim, de nariz levantado, com muito orgulho, assim, isso é psoríase e não é contagioso. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado pela sua participação. Continue assim, fazendo o seu belo trabalho junto à ABP. Como ela falou, ela faz parte do nosso Espaço Saúde, né, que procura isso, informar, passar informação ao usuário.
E estaremos também no próximo programa voltando a um assunto também importante para a psoríase, que são as medicações biológicas. Estaremos trazendo a doutora Luciana Gaban, falando sobre a legislação de biológicos no Brasil. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos internautas que sempre nos prestigiam, sempre trazendo palavras de mérito para o programa, nos enaltecendo, dizendo que o nosso programa é bom, que a pauta é boa. É isso que nós precisamos. E precisamos mais de vocês. Entre no nosso site, nos indique que caminho que nós podemos seguir, quais as pautas, quais as outras patologias que podemos trazer, que a nossa intenção é essa, é trazer informação, é através da sua demanda via internet que nós começamos a se programar, a trazer mais informação, a trazer mais informes pontuais sobre as patologias que vivem, sobre a política pública dessas patologias, porque isso também faz muita força em relação quando você quer trabalhar com a sua patologia dentro de um sistema de saúde. O SUS está aí, o SUS existe, vamos fazê-lo com que ele seja aplicado na sua plenitude. O SUS é o nosso caminho, é o único caminho para nós, usuários aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima terça-feira com Espaço Saúde em Foco. Até logo.